Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao videocast do FGV Company Insights, em parceria com a revista GV Executivo. Hoje vamos falar sobre a ciência aberta, um conceito que vai muito além do meio acadêmico e pode significar oportunidades para governos, empresas e instituições. Para tratar deste assunto, conversamos com o Henrique Martins e o Wesley Mendes, que são professores e pesquisadores de finanças da FGV-AESP. Obrigada pela participação de vocês. Obrigado, Eu que agradeço. Henrique, vamos começar explicando, o que é esse conceito de ciência aberta, como é que surgiu isso? Tá bom, esse movimento de ciência aberta é um movimento que começou no ambiente acadêmico, a gente está falando talvez da década de 70, 80, onde havia uma preocupação, isso é antes da internet, da forma como a gente conhece hoje, mas havia uma preocupação, interesse dos pesquisadoras de compartilhar achados, e os artigos e os produtos de pesquisas acadêmicas. Obviamente isso foi tomando corpo ao longo do tempo, aí talvez em meados de 2000 começou um movimento também de compartilhamento de dados, por exemplo, os dados utilizados nas pesquisas, e hoje em dia a gente tem um movimento que é muito mais amplo, pode-se dizer, que a gente está falando de tanto compartilhamento dos achados, mas também dos produtos, dos protocolos, de descobertas intermediárias das pesquisas, mas esse é um movimento que também começou no ambiente acadêmico dessa forma, dentro de um histórico, de uma evolução histórica, mas hoje em dia está aparecendo também nas organizações. E Wesley, vocês fizeram um artigo, Henrique e Wesley, para a revista GV Executivo, que relaciona a ciência aberta com a gestão das empresas, Como é que ela tem sido usada pelas organizações? Isso é uma pergunta muito legal, muito interessante essa pergunta, Porque, como disse o Henrique anteriormente, o movimento começou tem décadas aí, mas evidentemente foi acelerado com o advento da internet, E o compartilhamento de informações na sociedade de maneira geral foi sensivelmente acelerado. E acho que cabe talvez aí fazer uma distinção entre o contexto de economias maduras e economias emergentes, Então, economias maduras, vamos dizer, essa interação entre empresas e academia já é algo bem consolidado, Então, nos Estados Unidos é muito comum a gente encontrar financiamento de pesquisas por empresas em universidades, em centros de pesquisa. Então, isso naturalmente, essa interação já é bastante consolidada, Então, exemplos aí, eu acho que o Henrique pode até completar daqui a pouco, tem outras empresas aí que a gente já tem assim, condição de aquilatar muito claramente essa interação. No caso brasileiro, ainda é incipiente, mas há exemplos, Por exemplo, a Embrapa, que é a nossa empresa que a gente tem tanto orgulho dela, é a empresa que é responsável pela produtividade do setor do agronegócio. Então, há muito tempo, a Embrapa ela é quase uma universidade, com a diferença que, vamos dizer assim, que não dá aula, Mas a maioria dos funcionários é de doutores que estão aplicados aí em pesquisa em diversos campos de conhecimento. Um outro exemplo são vamos dizer assim, as rubricas, as fontes de financiamento para pesquisa aplicada em algumas indústrias específicas no Brasil, que são estratégicas, Então, você tem a indústria de energia e a indústria de telecomunicações. Então, há fundos de pesquisa dedicados para essas empresas que não necessariamente precisam trazer para dentro do corpo de funcionários pesquisadores. Elas financiam com recurso público, recurso do Tesouro, pesquisas aplicadas nas universidades. Então, há já, de alguma maneira, utilização desse conceito pelas empresas, mas claramente com bastante espaço para crescimento, especialmente agora, depois da pandemia, quando o apelo pela utilização de dados científicos, de dados de pesquisa científica e muito mais da literatura, passou a ser uma coisa mais intensa. Porque a gente pensa muito em ciência aberta, quando você pensa em dados, em informações, em pesquisa científica, a gente pensa muito no setor farmacêutico, no setor de saúde, no agronegócio, na tecnologia, no setor de tecnologia, mas tem outras aplicações. Esses são os setores que tipicamente mais compartilham informações de pesquisa, os setores que têm mais, cuja pesquisa e desenvolvimento tenha mais relevância, que são exatamente esses que você mencionou. O setor tecnológico, o setor farmacêutico, o setor agropecuário, esses são os que estão mais avançados. Mas é claro que isso não deveria se limitar, não precisaria se limitar a esses setores. A gente pode imaginar, pensar que os benefícios desse movimento caberiam para outros setores que têm talvez um enfoque menor em pesquisa e desenvolvimento, mas ainda assim utilizam
a pesquisa seja feitas dentro do próprio setor ou de setores em paralelo dentro da... É interessante, né, a gente realçar que quando a gente fala de ciência aberta, não significa que a empresa vai abrir seus arquivos de maneira irrestrita para o mercado tomar conhecimento, né? Pode até haver isso, né? No caso da Embrapa isso acontece, que é uma empresa de interesse público, né? Mas o mais comum seria que as empresas possam se utilizar do trabalho de pesquisadores externos à empresa para que ela possa incluir na sua atividade operacional. Isso vai desde dados que a empresa possa acessar da pesquisa científica já esteja publicada, até pessoas que desempenham certos papéis em certas áreas de pesquisa julgadas interessantes para a empresa. Então, é muito mais um recurso que a empresa pode utilizar. Pensando exatamente na emergência climática também, é uma questão super importante aí para as empresas que estão trabalhando a questão da mitigação e fazendo adaptações aí, adaptação climática, quer dizer, isso tem uma contribuição muito grande. Essa semana houve um encontro aqui em São Paulo, do G20, né, do B20, desculpe, do B20, boa parte aí dos ministros do atual governo esteve aqui em São Paulo, e a discussão foi basicamente três, né? A ênfase foi dada em três aspectos: segurança alimentar, segurança energética e clima. Então, essas três frentes de investimento que o Brasil, de maneira estratégica, no momento está apontando, depende intrinsecamente de pesquisa aplicada, evidentemente, em energia, segurança alimentar e clima. Agora, Henrique, você pode explicar um pouco dos princípios e das práticas, né, que vocês colocam isso no estudo, da ciência aberta nas empresas? Claro, talvez o principal benefício seja a lógica de compartilhamento de informações, compartilhamento de achados, compartilhamento de conhecimento científico. Eu estou sendo subjetivo, mas é a ideia de que você, empresa, e você, a comunidade científica, conversa e compartilha os achados diversos de pesquisa. Então, talvez, se a empresa se posiciona de forma a ser capaz de absorver o conhecimento científico, essa é uma forma também que a empresa está aplicando, talvez, está se beneficiando desse movimento. Mas não é só isso, a gente está falando dentro da comunidade científica, a gente está falando de compartilhamento entre os pesquisadores de tecnologia, de processos, protocolos, de forma que o que está acontecendo talvez numa empresa, mas que talvez não tenha uso imediato para aquela empresa, para aquele setor, para aquela comunidade, para aquela região, seja possível de ser utilizado numa empresa diferente, talvez num setor diferente, numa região diferente, numa comunidade diferente. Então, esse compartilhamento também é super importante, é um dos principais princípios. Além disso, tem uma lógica que é muito importante, isso é uma preocupação do ambiente acadêmico, quando acontece a interação da pesquisa no ambiente corporativo, que são as pesquisas que talvez tenha algum tipo de mau uso do protocolo científico, vamos dizer assim. Então, aquelas pesquisas que são pagas, talvez financiadas por alguma determinada empresa, com um determinado objetivo específico. Então, o movimento de ciência aberta tenta quebrar os eventuais problemas desse tipo de processo, porque, de certa forma, incentiva que quem está fazendo a pesquisa, seja dentro da empresa, seja na comunidade científica, tenha o que a gente chama de accountability, tenha prestação de contas. Então, no momento que você abre os protocolos, eventualmente os dados, isso permite que a comunidade como um todo tenha acesso àquilo e faça accountability, para checar se os achados da pesquisa estão condizentes com os dados que foram utilizados e se o processo, o protocolo de pesquisa mesmo, permite concluir aquilo que está sendo dito, que está sendo concluído. Então, é transparência e accountability, certo? Porque a comunidade como um todo e as empresas conseguem checar a validade dos processos. Accountability é uma palavra difícil de traduzir, né, para o português. Responsabilização. É responsabilização pelas atividades que a empresa desempenha. Sim. Pelo produto que ela comercializa, pelo serviço que ela presta. De certa forma, isso acaba criando um protocolo, né? Uma regra clara. Isso, é assim, que a ideia é que a empresa, no exercício da sua atividade operacional, ao oferecer serviços e produtos para o mercado, para o consumidor, ela seja responsabilizável por aquilo que ela está fazendo, né? Então, uma vez eu fui uma consulta, por exemplo, uma consulta odontológica, e na espera eu peguei uma revista para ler. E vice de professor, né? Fui ler o artigo científico. Era uma pesquisa financiada por uma fabricante de enxugue bucal
E o objetivo do trabalho era mostrar que o enxágue bucal à base de álcool não provoca câncer de boca. Mas é como disse Henrique agora, fica difícil acreditar, né? Pois é, isso é uma linha muito tênue entre o interesse da indústria na venda, no comércio, né, com a pesquisa, porque tem um jargão popular que diz que existe pesquisa para provar o que a gente quiser, né? Como é que vocês veem essa questão? Porque é um pouco polêmico isso, né? Porque a indústria está interessada em vender, em comercializar um produto e ela pode orientar uma pesquisa e segmentar uma pesquisa para esse caminho. Claro. Está aí a agenda de discussão em torno da pandemia, né? Quanta coisa a gente ouviu falar a respeito de drogas, de procedimentos que seriam ou não suficientes para tratar uma certa disfunção, né? Então, na verdade, a ciência aberta vai exatamente ao encontro, não de encontro, mas ao encontro dessas preocupações, né? Se você abre os protocolos, disponibiliza os dados, disponibiliza os algoritmos, né? Em algumas situações, você pelo menos dá a condição de alguém replicar aquela pesquisa e que os resultados possam ser julgados robustos ou confiáveis pela sociedade, né? E aí, evidentemente, que as consequências disso vão sendo compartilhadas desde a esfera de governo até a esfera individual. A gente está falando também, existe uma relação próxima da ciência aberta com esses dados, com a inovação, né? Mas não é só isso, né? O benefício não é só de inovação, existem outros benefícios, claro. Né, do compartilhamento desses dados. Quais são os principais benefícios? Não se trata estritamente, tão somente de compartilhamento de dados, né? Você tem compartilhamento de todo o processo de pesquisa. Sim. Há vamos dizer assim, uma possibilidade de aprendizado da empresa, né? Aculturamento da empresa. Então, há um conjunto de ganhos paralelos que você pode ter. Por exemplo, o ganho de reputação, né? Então, a inovação, vamos lá, é o que quase toda empresa busca, né? Mas, de outro lado, a empresa teria condição de ter transparência interna, até mesmo no ambiente de trabalho, né? Para que os funcionários, os colaboradores, os doutores, pesquisadores das empresas possam entender que o seu trabalho pode ser valorizado dentro da sua carreira, no mercado interno de trabalho daquela companhia. Então, há uma série de consequências. Eu convido as pessoas a lerem o artigo que a gente acabou de publicar, né? No detalhamento dessas potenciais vantagens para além da inovação. Mas uma coisa é certa, tudo isso vai ser mais ou menos fácil de constatar se a estrutura de liderança da companhia, vamos dizer assim, comprar a ideia. Não adianta o funcionário se esforçar para além do que seria a sua rotina de trabalho. Isso tem que fazer parte da estratégia. Claro. Tem que estar alinhado com a estratégia da empresa. Eu adicionaria isso também, a possibilidade de a empresa, uma vez que ela se coloque no ecossistema de inovação e pesquisa científica, ela pode fazer parcerias estratégicas e pode absorver conhecimentos gerados em outros setores, em outras... de outras palavras que não precisa, se me permite, Henrique, não precisa assim, assumir automaticamente que a empresa precise ter um conjunto, um time de doutores internalizados, como funcionários. A empresa pode fazer suas parcerias estratégicas com centros de pesquisa em algum momento que possam ser úteis em algum momento da empresa, né? Com universidades, centros de pesquisa isso aí. E governo também, muito importante nesse processo. Como sociedade, de maneira geral, porque acho que a gente não falou disso aí antes, né? Mas a questão da ciência aberta, ela reside, em resumo, no envolvimento da sociedade, de maneira mais ampla, né? No todo o processo de desenvolvimento científico. Isso vai do governo até a escola primária, se você for levar isso a termo, né? Agora, apesar, Henrique, dos benefícios, né, da gente falou dessa adoção prática pela ciência aberta, ainda enfrenta alguns desafios, né? Que barreiras são essas? A gente, basicamente, como o Wesley comentou agora, isso tem que fazer parte do DNA da empresa, então tem que vir de cima, tem que vir da liderança, tem que ter o suporte dos gestores e gestoras da empresa e permitir que os processos da empresa sejam capazes de absorver esse conhecimento e, eventualmente, também compartilhar os conhecimentos. Então, na prática, é a definição, redefinição, redesenho da organização, seja com uma equipe talvez mais focada na absorção e na geração de compartilhamento de conhecimento,
mas basicamente em termos de processo. E antes que algum empresário aqui que esteja nos ouvindo fique preocupado, isso não significa necessariamente que haja um aumento de custos. Exatamente, né? isso que eu ia perguntar. Quer dizer, a gente imagina ciência aberta e pesquisa como uma coisa muito cara, né? Quer dizer, investir numa pesquisa que às vezes leva mais de 2, 3 anos, às vezes 5 anos, seja uma coisa que tenha um custo alto. Como que é essa questão? Assim, acho que aí cabe uma dose de criatividade por parte da liderança, com reflexão, ter os comitês de discussão na governança da companhia. Cabe um esforço dirigido à criatividade, como viabilizar. Então, para dar um exemplo prático, há um conjunto, assim, não muito reduzido no Brasil, de verbas de incentivo, né? Você tem bastante frentes aí que você pode utilizar para poder colaborar com o meio externo, sem necessariamente onerar tanto assim a empresa. Agora, uma coisa é certa, é importante que a gente, no Brasil, invista na cultura de, vamos dizer assim, de propriedade intelectual. O Brasil, ele é muito tímido nisso aí. Lógico que há uma diferença entre regiões do Brasil, né? Você pegar as empresas que estão instaladas no Norte e Nordeste, comparado com as empresas do Paraná, por exemplo, os números são muito distintos, muito diferentes. Santa Catarina, muito diferente. Então, há uma emergência de investir em propriedade intelectual. Isso tem consequências. Por exemplo, há necessidade de investimento em inteligência industrial, né? Assim, espionagem industrial é um risco que pode ocorrer. Então, você precisa proteger vamos dizer assim, os segredos da companhia decorrentes desse esforço de inovação, né? Então, porque quando você se associa a uma instituição de ensino e de pesquisa, né, você está, de certa forma, abrindo aí um direcionamento, um caminho... Uma preocupação que você tem, um lançamento de um produto, e isso está sendo compartilhado com uma instituição. Isso. Quer dizer, é bem sensível. Claro, é para isso que aí estão os contratos, né? Então, precisa ter um contrato bem elaborado, bem pensado. Não tem como fazer uma coisa assim, um tanto quanto imediatista. É algo que, como disse o Henrique aí, é algo que precisa vir de cima e está dentro de um planejamento estratégico de médio para longo prazo. E, como são efeitos de médio para longo prazo, precisa ser tratado como tal, né? Então, você não dá para fazer isso esse esforço de maneira imediatista. Nesse contexto, né, de compartilhamento de dados, também tem muitas oportunidades, né, gente? Acho que a gente precisa falar, assim, das vantagens. Eu imagino que gere uma vantagem competitiva. Que oportunidades e que exemplos vocês podem citar aí relacionado ao uso, né, da ciência aberta? Eu acho que aí a gente pode até fazer aí uma discussão, né? Acho que volta um pouquinho para... A gente já que antecipou um pouquinho essa questão aí, né? Mas, certamente, quando a gente fala de uma palavra da moda aí, sustentabilidade. Então, para um indivíduo de finanças, sustentabilidade significa, em resumo, antecipação de riscos, né? Então, o esforço em direção a aproveitar as contribuições de ciência aberta podem, em resumo, para não dar uma resposta muito longa, colaborar para esse processo de antecipação de riscos, né? Então, quais são os riscos que me afetam? Quais são os riscos que a gente costuma dizer que são temas materiais, né? Significa temas que são importantes para a proteção de valor da companhia. Então, a empresa do setor elétrico, a empresa do setor de alimentos tem um conjunto de preocupações distintos. Isso pode mudar de setor para setor, de empresa para empresa e, às vezes, na mesma empresa, conforme o tempo passe. Então, em um dado momento, um tema é importante para a companhia, daqui de 5 anos talvez não seja. Então, esse esforço de busca, vamos dizer, de assimilação de pesquisa científica, pode ser decisivo para antecipar esses potenciais riscos, né? Então, acho que se eu pudesse resumir, seria isso. Se colabora para a sustentabilidade da companhia. Não, tá ótimo. Eu não colocaria nenhuma palavra nesse fechamento. Quer dizer, a sustentabilidade, a competitividade e a inovação também, né? Resumindo aí de uma maneira... essas são primas que andam de mãos dadas, né? Que você acabou de escrever agora. São três irmãs aí. Bom, e quem quiser saber um pouquinho mais sobre esse assunto, é só ler o artigo na revista GV Executivo. Nossos e-mails estão lá. Tá ótimo. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no Videocast. Obrigado, Érica. Nós que agradecemos. Até uma próxima.